Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Dom Rodrigo era um homem poderoso e que se dizia cristão, mas usava a influência que ele tinha para corromper, para perseguir gente mais fraca, abusar do próprio poder. Quem leu o romance Os Noivos, do Alessandro Manzoni, sabe que a figura desse homem, desse nobre do século XVII, nos deixa revoltados. Uma dessas pessoas, quando a gente lê, a gente fica revoltado. E uma das páginas mais bonitas do livro é o encontro entre esse homem falso, esse homem incoerente, e um frade, o Frei Cristóvão. O Dom Rodrigo, ele tinha más intenções em relação a uma camponesa chamada Lúcia, que é uma das noivas, é a noiva e tem o noivo. E ela estava para se casar, e o Frei Cristóvão vai tentar demovê-lo do projeto que ele tinha. Ele tinha feito uma aposta com o primo, o tal Dom Rodrigo, e por isso ele não queria que se fizesse o casamento. E o Dom Rodrigo se faz desentendido, como se ele não tivesse nada a ver com o assunto, e ele se oferece para proteger a moça. Ele fala, ela está precisando de proteção? Traz ela aqui, traz ela aqui. E nesse momento o Frei Cristóvão tem uma santa indignação. E ele diz assim, vai chegar o dia, e a entrevista termina muito mal, porque o Dom Rodrigo expulsa o frade de casa, mas quem está lendo o livro, isso está logo no começo, não é nem de longe um spoiler, fica convencido do seguinte, a justiça de Deus não vai falhar. Esse homem não pode, as coisas não podem dar certo para ele. Quer dizer, todo o poder humano que se levanta contra uma pessoa inocente, vai chegar a hora, vai chegar o momento de prestação de contas, digamos assim. E acontece a mesma coisa com tantos outros personagens, seja da literatura, seja da história, do dia a dia. Gente perversa, gente falsa, que parece que é uma coisa por dentro e outra por fora. Mas hoje nós não vamos meditar na injustiça, e sim na própria incoerência, nessa falta de unidade de vida, que faz com que uma pessoa seja uma coisa por fora e outra muito diferente por dentro. E eu gostaria de tomar como uma espécie de ícone, ponto de partida, uma expressão que São José Maria gostava muito. Ele propunha para nós, tomara que seja o nosso desejo, ser um homem, ser uma mulher de uma peça só. O que significa isso? Um homem, uma mulher de uma peça só é uma pessoa coerente. Coerência significa que não tem fratura, que não tem separação, que é íntegro, que é firme naquilo que pensa, ou seja, que age de acordo com aquilo que pensa. Que a gente pode prever, tem uma unidade de vida, também ele gostava de dizer, simples e forte, que não muda de acordo com o ambiente, que não vende as convicções, que não faz comércio disso. Uma pessoa que é quem ela é, sempre, coerente. E não apresenta, eu falava desse personagem da literatura, mas infelizmente a gente conhece outros personagens da história, da literatura e até da vida real, que são uma coisa por fora e outra bem diferente por dentro. Jesus
apreciava essa característica. As pessoas que eram íntegras, coerentes, que viviam essa unidade de vida. Tanto que vários dos elogios que Jesus Cristo fez foram para pessoas assim. Se você colocar no chat GPT, por exemplo, ou qualquer outra inteligência artificial, elogios de Jesus Cristo, você vai ver que muitos elogios são para pessoas íntegras, que são sempre iguais a si mesmas. Por exemplo, um muito significativo foi para um apóstolo, melhor, para um futuro apóstolo chamado Natanael. O Natanael, ele foi convidado para conhecer Jesus através de um amigo, que já era apóstolo, o Filipe. E o Filipe foi quem pela primeira vez falou para Natanael de Jesus. E disse que Jesus era o Cristo, o Messias, que os judeus esperavam. E falou, e ele é de Nazaré. E o Natanael, que era um homem de uma peça só, e diz o que ele pensava. De Nazaré pode vir coisa que presta? Pode vir coisa boa de Nazaré? E essa coerência, ainda que um pouco, a gente poderia, pouco educada, encantou Jesus. Quando o Natanael se aproximou, ele disse assim, eis um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade, que não diz uma coisa pela frente e outra pelas costas, que não quer ficar bem. Por exemplo, tem uma mulher, que é conhecida como a cananeia. Cananeia é uma mulher que, se a gente fosse colocar nos dias de hoje, ela seria daquela região do Líbano, seria uma libanesa, uma mulher não judia, que veio pedir para Jesus a cura da sua filha. E Jesus diz que não, aparentemente até trata ela com uma certa frieza, e aquela mulher insiste, mostrando que ela queria mesmo aquilo, e pede com toda a sinceridade. E chega um momento que Jesus diz assim, mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. Quer dizer, quantas vezes isso acontece, na verdade? Que nós estamos diante de situações, estamos diante de pessoas que são pessoas de uma peça só, que não tem fratura. E nós temos que nos perguntar, e eu? Será que eu sou assim? Um outro exemplo, um exemplo muito interessante, é de um santo que a gente comemorou outro dia, São João Batista. São João Batista, Jesus Cristo dizia dele que ele não era um caniço agitado pelo vento. Fácil de imaginar, não é verdade? Um caniço agitado pelo vento, ele vai mudando de acordo com o vento das opiniões. Então, uma pessoa que, se está num ambiente, é de um jeito, se está no outro ambiente, é de outro. Se está com um grupo de amigos, se está com outro grupo de amigos, que sempre tem uma opinião para agradar as pessoas. Não, Jesus Cristo queria que nós fôssemos de uma peça só. E às vezes, sintetizando, dizia assim, seja o vosso sim, sim, não, não. Você já parou como às vezes a gente tem dificuldade de dizer sim? E sobretudo dizer que não? Fala, não, vamos ver, quem sabe. Olha, você poderia... Puxa, rapaz, está difícil. Na verdade, a gente não quer dizer que não. Mas sim ou não? Bom, mais ou menos. Não. Sim, sim, não, não. Na época de Jesus, havia um grupo que eram chamados fariseus, que eles eram pessoas muito religiosas, rezavam muito, faziam muita penitência, davam esmolas, mas faltava essa coerência, faltava essa unidade de vida. E Jesus Cristo batia pesado em relação a isso. Por quê? Porque nós temos que ser por fora aquilo que a gente é por dentro. Não pode ser um disfarce. E então Jesus tem, às vezes, grandes discursos falando que tem que tomar cuidado com eles, com essa atitude dos fariseus. Todos os fariseus eram assim? Não. Havia fariseus bons. Um fariseu bom e famoso é São Paulo. São Paulo era fariseu. Mas
era muito comum nesse grupo de judeus que eles fossem um pouco falsos. Tanto que Jesus dizia assim: fazei e observai tudo quanto vos disserem, mas não imiteis as suas obras, porque eles dizem e não fazem. Quantas vezes é um perigo, na verdade, de dizer uma coisa e fazer outra. Então eles eram super meticulosos para cumprir as coisas. E não só isso, eles faziam umas certas interpretações da lei de Moisés que eram super complicadas. Eu já contei para vocês aqui algumas vezes que um dos campos que eles mais complicavam era com aquilo que se chamava o descanso do sábado. Os judeus, todos eles, descansam no sábado. Mas descansar não é só que a gente pode descansar, bom, sei lá, ficar um dia mais tranquilo, não. É que eles não podiam fazer uma série de trabalhos. E até hoje é assim. Os judeus que são observantes, eles não podem fazer uma série de coisas. Não pode acender o fogo, por exemplo. E então, tinha questões se, por exemplo, uma pessoa estava com dor de dente. Será que podia enxaguar a boca com vinagre? É o remédio da época, né? Então está com dor de dente, fazer um gargarejo lá com vinagre. Sim, desde que engula. Por quê? Porque se engolir, então é alimento. Alimento pode, porque pode se alimentar no sábado. Agora, se cuspir, não pode, porque daí é remédio. E não se pode tomar um remédio se não é uma doença grave. Então, imagina como seria a vida com esses fariseus por perto, né? Tantas regras, tantas coisas complicadas. E eles pareciam muito religiosos, mas muitas vezes viviam de aparências. Ou seja, a vida deles não era assim. Eles tinham todas essas preocupações, pagavam o dízimo de tudo, até das coisas mais pequenininhas lá, do hortelã. Então, imagina, tinha um quadradinho lá, um canteirinho de hortelã, 10% eles entregavam para o templo, mas depois não viviam a caridade, eram falsos, eles estavam muito preocupados em serem vistos pelos outros, eles faziam as coisas para serem vistos. Olha, isso é uma das coisas mais perigosas que existe, quando a gente faz as coisas para que os outros vejam, para que as pessoas nos elogiem. É muito fácil escorregar por uma atitude de falta de coerência. E Jesus, às vezes, dizia de maneira muito, muito clara que eles eram como se fossem sepulcros caiados. Imagina um sepulcro, um túmulo caiado. Por fora é branco, parece uma coisa bela, mas por dentro é cheio de quê? De ossos, de podridão. Sepulcros caiados. E olha, isso não é uma coisa folclórica. Sei lá, no século XXI, o que tem a ver o fariseu lá do começo do milênio com o fariseu? Olha, a gente pode ser fariseu. Você quer ver um exemplo de farisaísmo? Publicar frases de santos lá na rede social, selfies em igreja, trechos de oração, mas depois no dia a dia viver se escorando nos outros, né? Um trabalho de equipe, nunca faz nada. Parecer que leva uma vida madura, equilibrada, mas depois por dentro tudo baldeado, na verdade. Parecer uma pessoa gentil, atenciosa, mas depois nos grupos está sempre jogando um contra os outros, espalhando fofoca, criticando, ridicularizando. Quer ver uma coisa muito dos fariseus? Olha que interessante. Os fariseus, eles desprezavam quem não cumpria as coisas como eles. Por exemplo, os chamados publicanos. Esses publicanos. Às vezes um católico praticante, e é muito bom ser católico praticante, ele pode ser um pouquinho fariseu. Todos nós podemos ser fariseus. Se a gente de repente começar a falar, esse pessoal que não pratica, esse pessoal que não cumpre as leis de Deus, são cristãos de segunda categoria. Acho que eu contei para vocês que há um ano, no mês de julho do ano passado, eu fui fazer um curso de sacerdotes e a gente ficava lá no local do curso,
acho que no café da manhã, conheci um padre, perguntei de onde ele era, ele falou que era do Rio Grande do Sul. Você lembra que há um ano atrás, tinha acabado de acontecer todas aquelas tragédias no Rio Grande do Sul, e eu perguntei para ele, olha padre, como foi tudo isso? É que a gente só via na televisão, é até difícil de imaginar. Ele falou, olha, foi muito complicado, uma coisa boa que aconteceu no meio de toda a tragédia é que a igreja pôde dar uma resposta muito boa. Então, nas igrejas, nas paróquias, se pôde ter toda uma estrutura para acolher as pessoas. E ele me falou uma coisa interessante, falou, graças aos católicos do IBGE. Interessante, não é verdade? Católicos do IBGE, o que acontece? Aqueles católicos, talvez, que não são tão praticantes, que às vezes com desprezo, algum católico, eu evito essa expressão. Algum católico fala, católico do IBGE. Esse só diz que é católico, se passa lá na casa dele o censo. Mas ele diz que é católico, ele ainda quer casar na igreja, ele ainda vai batizar os filhos, ele ajuda quando a igreja precisa, como por exemplo numa tragédia como essa. Será que não é um pouco de farisaísmo nosso? Católicos do IBGE. Eu acho que se fosse hoje em dia, os fariseus diziam assim, esses publicanos são os judeus do IBGE. Cuidado com essa expressão. Cuidado com essa expressão. Por quê? É claro que uma pessoa que não pratica, um católico não praticante, a gente deve ajudar para que pratique. Às vezes o risco é a gente ser praticantes não católicos. Que eram os fariseus, na verdade. Era uma coisa por dentro, outra por fora. Então, é muito importante a gente tomar cuidado, mas tem uma expressãozinha aqui, aparece no Evangelho de São Marcos, que eu acho muito interessante, que acho que aqui a gente às vezes pode incorrer. Certa vez os fariseus, eles implicaram lá com Jesus Cristo, na verdade, com os discípulos de Jesus Cristo, porque eles não tinham lavado a mão para comer. Acho que todo mundo, quando era criança, lembra que a mãe obrigava a gente a lavar a mão. Eu me lembro perfeitamente. Lavaram as mãos, a gente saia brincando, tem que lavar a mão. Não era um problema de higiene, era um problema religioso. Toda uma lavagem ritual. E os apóstolos descuidaram lá, começaram a comer. Então os fariseus ficaram totalmente... Como pode acontecer uma coisa dessa? Os discípulos não seguem as tradições dos antigos. E Jesus disse uma coisa forte para eles. Vós sabeis muito bem como anular o mandamento de Deus a fim de guardar as vossas tradições. Ou seja, eles se apegavam às tradições e faziam o quê? E anulavam o principal, o mandamento de Deus. E dá um exemplo que quando a gente lê, talvez se você já leu isso daqui no capítulo 7 de São Marcos, tenha passado um pouquinho por cima, mas assim, com efeito, Moisés ordenou, honra teu pai e tua mãe. E ainda, quem amaldiçoou o pai ou a mãe deve morrer. Claro, a Bíblia, a gente sabe, nos manda querer bem os pais, ajudar os pais. Esse é um dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, honrar pai e mãe. E a gente ajuda como? Com carinho, com a presença. E se for preciso, uma ajuda material. Se os nossos pais vierem a precisar de nós, é um dever nosso ajudar os nossos pais, claro que é assim. Então, Jesus falou, existe um mandamento assim, mas vós ensinais que é lícito alguém dizer a seu pai e a sua mãe, o sustento que vós poderias receber de mim é corban, isto é, consagrado a Deus. E essa pessoa fica dispensada de ajudar seu pai e a sua mãe. O que é esse tal corban, não é verdade? Acontece o seguinte, naquela época, existia uma espécie de regra para driblar a obrigação de ajudar os pais. Como assim? Imagina, por exemplo, que alguém precisasse ajudar os pais. E não queria ajudar os pais, não queria tirar do seu para ajudar os pais. Fala, não, isso daqui é corban. Isso daqui eu entreguei a Deus. Então, como eu entreguei a Deus, eu não posso dispor. Que é só de dizer isso, como se fosse uma palavra mágica, um abacadabra, assim, corban.
ele já não podia usar aquele dinheiro, mesmo que os pais estivessem passando necessidade. Só que eles continuavam usando esses bens para si mesmos. Era consagrado a Deus, mas eles nunca entregavam. Era uma desculpa religiosa para não cumprir um mandamento. Não sei se dá para entender, é uma espécie de drible que eles davam na lei, com uma palavra. Não, isso aqui é para Deus, isso aqui eu ofereci a Deus. Só que depois nunca iam entregar. Mas essa palavra fazia com que eles se dispensassem de cumprir a lei de Deus. Eu estava pensando que a tentação do Corban existe hoje em dia, na verdade. Corban era uma palavra boa. Corban é consagrado a Deus, destinado como oferta para Deus. Mas se fazia um mau uso de uma palavra boa. Não sei, me veio a lembrança aquele ponto de caminho em que o São José Maria dizia assim: essa falsa humildade é comodismo. Assim, tão humildezinho, vais abrindo mão de direitos que são deveres. Então, às vezes, uma pessoa pode ficar muito preocupada se distraiu na reza do terço. Olha, é bom a gente não se distrair na reza do terço. E confesso para vocês que eu tenho que me esforçar, porque às vezes me distraio. Mas a gente não pode usar uma coisa boa para não fazer uma coisa mais importante. Sei lá, tem uma injustiça num grupo de amigos, de amigas. Então eu falo, olha, eu vou ser humildezinho aqui, eu não vou falar nada, vou ser muito humilde. Mas será que não era um dever eu falar? Deixar para lá? Não é covardia? Pode ser entre os amigos, pode ser na família. Há momentos, por exemplo, que dar opinião é um dever de justiça. E calar por humildade, que não é humildade, é omissão. Ou então, você poderia ajudar na catequese? Olha, tem pessoas melhores que eu. Não será que é comodismo, não? É uma espécie de corban assim? Às vezes eu acho que a gente poderia fazer uma relação, cada um de nós a sua, depois fazer um exame de consciência, em que situações a gente dá uma de fariseu? Em relação a alguns dos deveres religiosos, sociais, familiares. Eu tenho que estudar mais corban. Eu tenho tantas coisas da igreja para fazer, na verdade, umas tarefas. Eu até gostaria de ajudar nessa atividade social, por exemplo. Eu sei que vocês estão aí com uma atividade muito bonita, mas corban. Olha, mas eu rezo bastante, hein? Eu rezo isso, rezo aquilo, nunca esqueço isso, não esqueço daquilo. Eu acho que eu deveria visitar mais aquela pessoa da minha família que está doente ou que está muito velhinha, mas corban. Olha, eu não falho nas minhas penitências, hein? Se numa sexta-feira eu comer um pedaço de carne, eu caio duro e tenho que ir para a UTI praticamente. Cuidado, quer dizer que a gente às vezes pode entrar nessa. Eu sei que isso está errado, mas eu não quero me envolver. Eu tinha que me envolver, que é um dever. Corban. Eu sou muito assíduo nas minhas orações, eu cumpro tudo direitinho. Eu sei que esse comportamento não é honesto, mas se eu não fizer, outro vai fazer. Olha que argumento interessante. Errado, claro. Bom, mas é que assim, se eu não fizer, outro vai fazer. Bom, tantas coisas, na verdade. Eu não sei, eu não vou assaltar um banco e eu sei que outros vão fazer isso daí. Todo dia estão assaltando algum banco. Eu não vou, bom, se eu não assaltar, eu tenho que ser o primeiro para assaltar, senão outro vai assaltar no meu lugar? Claro que não. Não, mas olha, corban, a minha empresa tem nome de santo. Eu sei que a gente está fazendo tudo errado, não está fazendo de acordo com as leis e tal, mas a minha empresa tem nome de santo. Eu me lembro sempre de um trecho que eu até encontrei para citar para vocês. Eu gosto muito desse trecho, é uma carta do São José Maria. Você sabe que São José Maria, ele escrevia cartas não só no sentido que a gente escreve para comunicar com uma outra pessoa, mas principalmente no início do Opus Dei,
ele deixou escrito algumas cartas que agora a gente vai lendo. Algumas de vocês já leram alguma delas. E tudo isso vai mostrando o que é o espírito da obra, como que a gente se santifica no meio do mundo. E é um parágrafo que eu quero ler com calma, porque eu acho que é muito interessante nesse sentido. Às vezes, de um certo farisaísmo que a gente tem. Ele começa dizendo assim: respeito à experiência oposta. Ou seja, tem gente que pode ter uma experiência diferente do que eu vou dizer agora. Mas realmente sofro muito ao observar que em não poucas ocasiões a denominação do santo, ou de católico, ou de cristão, pode servir de cobertura para esconder mercadorias danificadas. Não me importa deixar escrito o que tantas vezes digo com palavras, que quando leio, porque existem, numa mercearia, loja ou casa, ou negócio de um santo, penso imediatamente, com pouco medo de estar errado, que lá o quilo tem 900 gramas. Acontece isso, às vezes. Então, falo, não, olha, eu não estou fazendo as coisas honestas na minha empresa, porque se eu fizer honesto não dá certo, a gente tem que, de vez em quando, fazer uns malabarismos, mas eu coloquei o nome de santo. Com todo respeito a esse santo, que é um grande santo, é o primeiro santo canonizado, dá vontade de perguntar, que santo? São Dimas, que é o bom ladrão, não é verdade? São Dimas, ele foi canonizado por Jesus, porque se converteu. Mas a gente tem um pouquinho de farisaísmo, não é verdade? Eu comecei com um personagem que eu confesso para vocês que, para mim, é o personagem mais antipático que eu conheço da literatura. Vocês sabem que esse livro que eu citei logo no início é o livro que eu mais gosto. Já li várias vezes, já falei para vocês em outras meditações. E eu acho que, em algum momento, antes de morrer, leia esse livro. Os Noivos. Muito interessante. E falo que esse personagem, que é o Dom Rodrigo, é um personagem que sempre que eu penso assim, cada vez que releio o livro, mexe muito comigo. E mexe comigo por quê? Porque eu percebo que é um fariseu do século XVII, um homem que é falso. Agora, eu tenho que tomar cuidado para não ser o fariseu do século XXI. E todos nós corremos esse risco, porque a maior parte de vocês são praticantes. E a gente corre o risco de ser praticantes não católicos, ou seja, somos praticantes, fazemos coisas, mas às vezes falta o quê? Falta o interior, que a gente é uma coisa por fora e outra por dentro. Como é maravilhoso quando a gente encontra alguém, como Jesus Cristo encontrou, uma pessoa de uma peça só. Agora, ninguém melhor que Nossa Senhora, porque Nossa Senhora, ela sintetizou toda a vida dela numa expressão, faça-se, em latim fiat, faça-se. Nessa palavra, ela sintetizou a entrega total a Deus, a disponibilidade, quer dizer, uma palavra que resume uma vida. Impressionante isso, na verdade. E como seria bom que também a nossa vida fosse assim, de uma peça só. Veja, a Virgem Maria é Imaculada. Nós temos os nossos erros, os nossos pecados, e a gente precisa muitas vezes voltar, pedir perdão, recomeçar, mas a pessoa íntegra, a pessoa que vive essa unidade de vida, não é alguém infalível, mas é uma pessoa que vive daquilo que acredita. Como é bom assim, na verdade, que segurança, que maravilha. Se Jesus gostava tanto dessa qualidade, seria bom que a gente pensasse. E que, por negativo também, a gente percebesse se há alguma incoerência na nossa vida, se há alguma mentira, essas mentiras piedosas dos fariseus, alguma coisa que, de alguma maneira, estivesse fazendo que nós não fôssemos um homem ou uma mulher de uma peça só. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação.
Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.